Então, a primeira pergunta, queria só avisar para vocês, não vai ser possível fazer todas as perguntas que vocês me deram por escrito, porque senão a gente vai passar muito tempo e foi uma semana muito intensa e hoje nós vamos... Bom, então a primeira pergunta é polêmica. Já que biblicamente as mulheres não podem ser ordenadas pastoras, e para o serviço diaconal elas podem ser ordenadas como diaconisas? Ok, eu não estou atraindo o assunto por um motivo, mas vamos lá. No meio das qualificações que Paulo está dando para os diáconos, ele fala assim, e as mulheres igualmente, tralá, tralá, tralá. Esse e as mulheres igualmente suscitou um debate, se as mulheres podem ser diaconisas ou não. Esse mulheres, novamente, pode ser traduzido por esposas. Então, pareceria que Paulo estaria falando das esposas dos diáconos. Daí, então, vem a discussão. Vamos lá. A parte que acha que é diaconisas, então mulheres lá, vai falar que a palavra igualmente aparece quando está começando a apresentar os diáconos. Os diáconos igualmente, trará, trará, trará. As mulheres igualmente, trará, trará, trará. Esse é o argumento para falar, ó, viu? Tem diaconisas. Outro argumento nisso é que as qualificações são parecidas com aquelas que os diáconos têm. A outra argumentação de quem acredita que é diaconisa é, por que vai falar da esposa do diácono se não fala da esposa do presbítero? E por fim, se quisesse falar das esposas, por que ele não acrescentou suas mulheres? Então, esses são os argumentos de quem acha que ali tem de fato uma diaconisa. Por outro lado, aqueles que acham que a mulher do diácono, vão falar que a lista de qualificação é muito menor do que aquela lista dos diáconos ou dos presbíteros. E que Paulo vai discutir sobre o ofício da mulher, o trabalho da mulher, em 1 Timóteo 5, 9 a 16, onde ele vai tratar das mulheres, aconselhar outras mulheres e tal. Além do mais, parece que flui do texto falar que é a esposa dos diáconos. Por quê? Está falando diácono, esposa dos diáconos e depois a vida familiar. Se você ler o texto, continua lendo 1 Timóteo 3, Paulo o trecho que fala da mulher é bem breve e está entre Paulo falando sobre os diáconos e depois voltando a falar sobre os diáconos. Então parece que é sobre, vocês vão argumentar que esse é um argumento em favor de que é a esposa dos diáconos. O próximo argumento é, as esposas dos presbíteros não ensinam, e Paulo tratou disso em 1 Timóteo 2, mas as esposas dos diáconos provavelmente vão se envolver no trabalho diaconal. Esses são os dois lados dos argumentos. Então, um acredita que aquele trechinho dá suporte para a diaconisa, outros acreditam que não, está falando da esposa dos diáconos. Um outro argumento é, se eu não me engano, Febe, em Romanos 16, onde usa a palavra diácono, era diácono de tal igreja, né, diaconisa de tal igreja. Os que são contra diaconisas vão falar que o termo é muitas vezes usado em muitos sentidos. Jesus veio servir a gente, é um diácono. Satanás tem seus diáconos. O governador é chamado de diácono. Paulo muitas vezes é chamado de diácono, porque diácono simplesmente significa aquele que serve. O servidor. Aqueles que argumentam que não, ela era diaconisa, vão falar que a forma como está a frase era uma serva de tal igreja é única. Então que ela não era um cargo oficial, que ela era diaconisa de fato. Outro argumento do pessoal a favor de diaconisa é o seguinte, Paulo já deu as proibições das mulheres. E quais são as proibições que as mulheres têm? Ensinar e exercer autoridade, certo? Só que uma diaconisa não exerce autoridade e não ensina autoritativamente.
Se você for na história da igreja, também a coisa fica confusa. Existia alguns lugares onde não existia diaconisa e alguns lugares que existiam diaconisas que serviam às mulheres exclusivamente. Elas eram focadas para a mulher. Na história batista, os batistas gerais, lá na Inglaterra, normalmente tinham diaconisas, os batistas exclusivos, normalmente não. Eu expus os dois lados, os dois argumentos, eu não vou fechar, eu vou deixar você matutar sobre o assunto, e principalmente matutar com a sua igreja local. Porque, como essa é uma questão um pouco mais difícil de discernir, se eu falar, olha, tem diaconisa, olha, não tem diaconisa, você precisa levar isso para a sua igreja, e a eclesiologia, o governo da sua igreja vai determinar isso. Mas, novamente, ninguém precisa de título para servir a igreja. Né? Aliás, que é a pessoa que mais serve a igreja do que a mulher? As irmãs são uma bênção na igreja. Só que eu já vi igrejas que não têm, por exemplo, os presbiterianos vão entender que não, e, por exemplo, na igreja do Mark Dever tem diaconisa, tem mulheres que servem para um propósito específico e material da igreja, então não é de liderança, não é um cargo assim, de ensino autoritativo. Ok. Você falou ontem que não existe mais o dom de evangelista. Então, podia explicar? Claro. O que é o evangelista? Essa é outra questão que tem muito debate. Tudo que a gente está falando aqui tem muito debate, já perceberam, né? Não tem nada que o pessoal, todo mundo concorda. O evangelista, no termo, na terminologia, parece aquele que compartilha o evangelho. É o sentido mais natural do termo. Só que daí, a gente não tem quase nada sobre o ofício do evangelista. O que a gente tem, a gente só sabe uma coisa: Timóteo era evangelista. A gente sabe disso. A gente sabe que existia e que Timóteo era um. Alguns vão argumentar que a função de evangelista, então, não é só um pregador, um missionário, digamos assim, que é como Timóteo e Tito, eles são delegados apostólicos. Eles são aqueles que carregavam a autoridade dos apóstolos ao irem sobre igrejas, eles iam sobre várias igrejas, e eles tentavam organizar a igreja como se deve proceder na casa de Deus. Se isso é fato, então o argumento é: apóstolos cessaram, evangelistas cessaram. Mas, como delegado apostólico, ninguém mais entende. Por exemplo, a Assembleia de Deus reconhece que existiam evangelistas, mas eles não são delegados apostólicos, eles não têm autoridade dos apóstolos. Eles são pessoas que vão compartilhar o evangelho. Então, não é, digamos assim, não seria uma posição oficial que traria grandes consequências eclesiológicas, porque você teria uma pessoa com autoridade apostólica falando. Esse problema é o dos apóstolos modernos. Mas, em certo sentido, eu sou um pouquinho mais tentado a acreditar que cessou. E eu volto a falar do outro argumento que eu usei. Paulo instrui Timóteo a fazer o quê? A constituir presbíteros e diáconos. É isso que a gente sabe. Se Deus ainda capacita evangelistas, é da mesma forma que capacita profetas, se você acredita na continuidade dos dons. Não existe alguém, as qualificações do profeta, as qualificações do evangelista. Existe simplesmente o Espírito Santo chamou na reunião que estava provavelmente os presbíteros, os profetas e Paulo, e Timóteo foi consagrado evangelista e foi. Então, oficialmente, a igreja tem o trabalho de ter presbíteros e diáconos. Lembra Filipenses 1:1, Paulo salva os santos, inclusive os presbíteros e diáconos. Ele não fala evangelistas, ele não fala profetas. Mas isso não significa que não existiam profetas lá. Mas dá a impressão que a função da igreja é ter esses dois ofícios. E que se você acredita na continuidade dos dons, dos carismas, então faz sentido ter evangelista, mas daí qual é a função do evangelista? Quais são as qualificações? A gente não tem material bíblico sobre isso. Uma pergunta aqui muito, muito pertinente. Você gostou da escola Charles Spurgeon? Muito. Muito. Eu fui tratado como o apóstolo Paulo foi tratado em muitos lugares, tão bem que foi tratado aqui. Gostou, né? Opa. De propósito, a gente vai encerrar mais cedo, porque a gente
compreende. Nós até tínhamos tomado uma decisão que nós iríamos fazer esse 3 dias só, porque o Vinícius não reclamou, mas os outros preletores, geralmente, eles, justificadamente, eles acham muito puxado, uma semana inteira e tal, mas o Vinícius se propôs a ficar a semana inteira, foi bom, mas eu entendo que vocês estão bem puxados todo dia para cá, trabalho para cá. Mas eu queria dar uma palavra final, agradecer o Vinícius, como eu repito, um jovem, mas que Deus usou o Vinícius para abençoar o Brasil inteiro. Eu vou só citar um exemplo. Nós temos um grupo de alunos da Escola Charles Spurgeon, do curso online, plantaram uma igreja em Passo Fundo, né? Lá onde o Antônio Neto está pastoreando. E eles começaram a entrar em contato com a teologia reformada, através do site Voltemos ao Evangelho, e posteriormente a Escola Charles Spurgeon. Então, onde você passa, todo mundo que conhece hoje teologia reformada tem uma dívida com o Vinícius, porque foi ele quem, inicialmente, sem pretensão nenhuma, colocou lá, começou a fazer uns vídeos lá e virou o Voltemos ao Evangelho, que é um site que é visitado por todo crente, né? Um site muito abençoador. Vinícius, muito obrigado. Você foi uma bênção entre nós, foi muito boa as palestras, muito bom. Prazer tê-lo, você, além de sua esposa, viu? Leve o nosso abraço lá para o pessoal lá do Martin Bucer, da sua igreja, da sua equipe, viu? Muito obrigado, ficamos muito felizes com a sua presença entre nós. Obrigado. Eu que agradeço a paciência de todo mundo, de uma semana de eclesiologia e governo de igreja. É puxado, vocês são heróis em estudar isso, e agradeço o amor de todo mundo aqui. Eu e ele nos sentimos muito bem acolhidos, muito bem amados aqui. Eu entendi porque o Franklin fala tão bem quando ele vem daqui. Realmente, a gente se sente muito especial aqui. Muito obrigado, gente. Foi muito rico.